Neste vídeo vou resumir um livro chamado Road to Ruin: The Global Elite Secret Plan for the Next Financial Crisis. Caminho à ruína, o plano secreto da elite mundial para a próxima crise financeira. O livro explica como esta crise vai acabar e o que você pode fazer para se proteger. O livro foi escrito pelo Jim Rickards, um dos meus economistas favoritos. O nome do livro soa como uma teoria conspiratória, mas o conteúdo está longe disso. Para compreender por que Jim escreveu tal livro, precisa primeiro entender quem é Jim Rickards, além de ser economista e cientista. Por muitos anos, Jim trabalhou como advogado com um grupo de pessoas da elite que dirigem as mais poderosas organizações financeiras do planeta, como o Banco Central da América, também conhecido como Fed, o Fundo Monetário Internacional, Wall Street, etc. Quando certas leis são aprovadas, é muito difícil para uma pessoa ordinária compreender as implicações, mas, como advogado e economista, Jim pode ver o propósito por trás e seus efeitos na economia mundial. O autor diz que as elites globais têm um plano, e este plano não envolve você, envolve sua riqueza. Para muitas pessoas, as elites globais são um grupo de pessoas misteriosas que vestem moletons e se sentam à roda de uma mesa redonda para discutir o futuro do mundo. Mas, de acordo com o autor, não há segredo em quem são essas pessoas. Eles são banqueiros principais de grandes países, ministros das finanças e acadêmicos. Ele até os nomeia no livro. Aquilo que eu adoro do autor é que ele nunca fez uma declaração que não seja apoiada pela ciência, dados e evidências. Resumirei o livro em 3 partes. Primeiro, eu explicarei por que estamos em crise hoje. Segundo, como tudo terminará e qual é o fim do jogo. Finalmente, quais são as ações que você pode tomar para se proteger. Parte 1. Para compreender por que nós estamos hoje com problemas, o autor analisa 2 crises que aconteceram no passado, 1998 e 2008. Muitas pessoas sabem do 2008, mas não sobre 1998. Em 98, um dos maiores fundos de cobertura, chamado Gestão de Capital de Longo Prazo, fez uma grande quantidade de investimentos de risco em derivativos e quase causou uma grande crise financeira. Quando Wall Street e o Banco Central da América perceberam a gravidade do problema, tiveram que salvar o fundo de cobertura. Caso contrário, os grandes bancos entrariam todos em colapso como um dominó. O autor foi uma das pessoas na sala que realmente fez um acordo para evitar a crise financeira. Jim diz que o mundo esteve a poucas horas de um grande colapso. A principal causa do acidente de 98 foram os derivativos. Tenho certeza que você está dizendo, mas o que raios é um derivativo? Bem, dito de forma simples, os derivativos são só formas sofisticadas de jogo. Por exemplo, digamos que peço 10.000 euros emprestados ao seu amigo. Depois que a transição terminar e assinarmos toda a papelada, liga para você e digo: "Ei, você gostaria de apostar que eu vou devolver o dinheiro do seu amigo?" Se você concorda em apostar, se cria um derivativo. Um derivativo é uma aposta sobre o preço futuro ou a probabilidade de algo. É criado do nada, não é transparente, não é regulamentado e não tem limite de tamanho. De acordo com Warren Buffett, os derivativos são armas de destruição em massa. Se tivéssemos aprendido nossa lição em 1998 e nos tivéssemos livrado dos derivativos, não teríamos a crise financeira de 2008. Mas como você sabe, isso não aconteceu e o resto é história. Em 2008, o problema foi muito maior. Então o Fed teve que intervir e salvar os bancos e as principais instituições financeiras. O Fed reduziu as taxas de juro a 0 e aumentou seu balanço de 850 bilhões para mais de 4 trilhões de dólares. Depois da crise, se eles reduzissem sua folha de balanço de volta para o mesmo nível e incrementassem as taxas de juros, eu diria: ótimo, vocês entraram em dívida para salvar o mundo e, quando a crise acabou, apagaram. Mas isso não aconteceu. Como as pessoas comuns, os governos também pegam emprestado nos momentos difíceis e pagam nos momentos bons. Mas parece que nós esquecemos essa regra simples. Para dizer de outra forma, em 2008, o paciente teve um infarto e o médico usou todos os remédios e não reabasteceu o caixa de remédios. Hoje a saúde do paciente está muito pior do que antes e o médico não tem remédios. Algumas pessoas dizem: bem, qual é o problema?
Paramos a crise financeira em 2008 imprimindo dinheiro. Por que não imprimir dinheiro novamente? Ele não é apoiado por nada que você possa imprimir o quanto quiser. Bem, é verdade que hoje não há ouro ou prata respaldando nenhuma das moedas, mas há uma coisa importante por trás de todas as moedas do mundo. E isso é a confiança. A única razão pela qual você aceita o meu peso, euro ou dólar é porque você confia que, quando for fazer compras, o encarregado do caixa o aceitará de você. Se você continuar imprimindo, as pessoas acabarão perdendo a confiança. E a confiança é uma coisa muito frágil. Uma vez perdida, não pode recuperá-la. Se continuar imprimindo dinheiro, as pessoas dirão: "Você sabe o quê? Não me sinto confortável com o que está acontecendo. Só tire-me desse papel e dê-me uma coisa tangível." Agora você pode dizer para si: "Isso é estúpido, por que não aprendemos as lições? Por que continuamos fazendo as mesmas coisas?" Segundo o autor, uma das razões principais é que os modelos econômicos que se usam hoje estão desatualizados. Se você usar o modelo errado, você sempre terá o resultado errado. Se os modelos desenvolvidos por Keynes funcionavam, isso não significa que funcione hoje também. A economia é uma ciência e nas ciências as coisas mudam constantemente. Newton foi um dos maiores pensadores, mas muitos anos depois, Einstein provou que sua teoria estava errada. Isso não significa que devemos desconsiderar completamente a Newton. Para sua época, a teoria de Newton era a melhor que poderíamos ter, da mesma forma que a teoria keynesiana pode ter funcionado bem para seu tempo, mas agora não funciona, e por isso não podemos culpar Keynes. Só podemos culpar seus seguidores. Vou dar um exemplo onde você pode ver por si mesmo como alguns dos modelos estão desatualizados. Por exemplo, quando estava estudando na universidade, aprendi sobre a curva de Phillips no meu curso de macroeconomia. De acordo com a curva de Phillips, há uma relação negativa entre o desemprego e a inflação. O que quer dizer que quando o desemprego cai, a inflação deve subir. Mas isso não acontece na maioria das vezes. Você pode observá-lo por si mesmo, se observar a economia. Passo 2. Como a crise vai acabar? Os mercados financeiros são sistemas dinâmicos complexos como os que você vê na natureza, como os terremotos. Quando o terremoto acontece, a energia deve ser liberada. Você não pode parar um terremoto quando ele está acontecendo, mas por um segundo imagine que você possa pará-lo. Se você pudesse pará-lo, a energia não desapareceria, ela apenas ficaria lá e seria liberada eventualmente. A mesma coisa se aplica aos mercados financeiros. Em 2008, paramos o terremoto financeiro, mas isso não significa que a energia desapareceu, ela será liberada. Como você pode ver, cada crise fica maior do que a anterior. Em 98, Wall Street salvou o fundo de cobertura. Em 2008, o Banco Central salvou a Wall Street. Agora a questão é quem salvará o Banco Central. Jim diz que a única organização com um balanço limpo que pode salvar o Banco Central é o FMI, Fundo Monetário Internacional. As elites globais sabem que o sistema é instável e acabará entrando em colapso. Assim que as coisas começarem a ficar feias, o que parece que já está acontecendo, eles intervirão para implementar sua solução. Na primeira etapa, o sistema será congelado. Mesmo a quantia que você pode sacar no caixa eletrônico será limitada a uma pequena quantia só para comprar comida e gasolina. Assim que o sistema for aberto, não teremos o dólar como principal moeda mundial. O dólar será como qualquer outra moeda local, como o peso mexicano. Agora você pode estar se perguntando qual será a moeda principal se o dólar perder sua posição. Bem, a resposta é a moeda do FMI, chamada DES, Direitos Especiais de Saque. A DES também é conhecida como moeda mundial, e o próprio FMI é conhecido como Banco Central Mundial. O autor diz que o objetivo das elites é criar uma ordem mundial, um governo mundial, uma moeda mundial e uma tributação mundial. Eles sabem que o seu plano não é muito popular e têm tentado construí-lo peça por peça desde 1969, alterando a legislação. Em condições normais, nenhuma nação concordaria em entregar todos os seus poderes a um governo central, especialmente os Estados Unidos. Mas assim que houver caos e sangue nas ruas, o plano das elites será apresentado como a melhor solução. O enfraquecimento do dólar americano faz parte do plano. Os Estados Unidos são a nação mais forte e eles não vão querer renunciar ao controle facilmente. Mas assim que o dólar cair e a crise chegar ao país,
as pessoas vão querer uma solução. Durante tempos difíceis, como uma guerra, as pessoas querem um governo central forte e estão dispostas a sacrificar e aceitar as soluções que vêm do governo. Desta vez, não teremos uma guerra armada de verdade, senão uma guerra financeira, que é muito pior do que uma guerra real. A guerra financeira afeta todos os países, todas as cidades. Entra em cada loja e em cada casa. Se essa solução funcionar e o D se tornar a moeda de reserva, será bastante inflacionário. Se não funcionar, existe a possibilidade de voltarmos ao padrão ouro, mas pessoalmente duvido muito que isso aconteça, e é por isso que penso assim. Se você fosse dono de um restaurante McDonald's no centro da cidade, ficaria feliz se alguém abrisse um KFC próximo de você? Da mesma forma, os bancos não ficariam felizes se o padrão ouro fosse aplicado porque limita os seus negócios. Antes de passar para a parte final, eu realmente apreciaria se vocês pudessem curtir esse vídeo. Esse tipo de vídeo financeiro leva muito tempo para pesquisar e preparar. Além de ler o livro inteiro, quase assisti 20 horas de vídeos e entrevistas com o autor para encontrar maneiras simples de explicar as ideias para vocês com clareza. De qualquer forma, vamos passar para a terceira parte. Finalmente, nessa parte, compartilharei a estratégia de Jim para se proteger da crise financeira que se aproxima. Se eu lhe disser que definitivamente teremos inflação, você saberá exatamente o que fazer, né? Você compraria ativos tangíveis, como ouro, prata e terras. Por outro lado, se eu disser que teremos deflação, você também saberá o que fazer. Você teria mais dinheiro e compraria títulos. Jim diz que estamos no fio da navalha e podemos ir para os dois lados. Ele diz que você deve estar preparado para ambos cenários. Ele chama isso de estratégia de barra. Como você sabe, a barra tem 3 partes: peso à esquerda, peso à direita e a barra no meio, que mantém as duas partes juntas. O lado da barra deve conter ativos inflacionários, como ouro, prata e terras. O segundo lado da barra deve conter ativos deflacionários, como títulos. Finalmente, o conector do meio deve ser dinheiro. Muitas pessoas não gostam de dinheiro e não querem segurá-lo, porque não tem rendimento, mas de acordo com o autor, você deve ter dinheiro por 3 razões. Primeiro, o dinheiro é uma proteção contra a deflação. Durante a deflação, o valor do dinheiro aumenta. Em segundo lugar, reduz a volatilidade do seu portfólio. Se qualquer um dos lados do seu portfólio se torna volátil, você pode dormir confortavelmente e não precisa vender nada para sobreviver. Você é aquele que pode fazer compras durante os tempos de volatilidade. Terceiro, o dinheiro oferece opções. Se você vira inflação ou deflação, pode facilmente girar para o lado oposto. A propósito, Warren Buffett é conhecido por ter uma enorme quantia de dinheiro no seu portfólio. Ele espera que a crise financeira aconteça e depois saia às compras e compra empresas que estão em liquidação. Ganhar dinheiro e preservar o dinheiro são duas coisas diferentes. Muitas pessoas ganham muito dinheiro, mas não conseguem preservá-lo. Há uma história interessante no livro que descreve como algumas pessoas preservaram sua riqueza por centenas de anos. Perto do final do livro, Jim se lembra de um jantar com uma velha e rica família italiana. Esta família preservou sua riqueza por 31 gerações. 800 anos de altos e baixos no mercado. Através de epidemias, pandemias como a peste negra, inúmeras guerras nacionais, locais e até 2 guerras mundiais. Jim fez uma pergunta simples, mas perspicaz a esta família. Como uma família mantém sua riqueza por tanto tempo? Não parece real, deve haver um segredo. A resposta da família foi 1/3, 1/3, 1/3. Isso são 3 terços. A família mantinha 1/3 da sua riqueza em imóveis e terras, o terço seguinte estava em ouro e o terço final em artes valiosas. Para uma pessoa comum como você e eu, pode ser muito difícil ter obras de arte com qualidade de museu, mas ouro e imóveis parecem relativamente fáceis de ter, especialmente ouro. O autor recomenda alocar 10% da sua carteira de investimentos em ouro e prata. Eu recomendo fortemente a leitura do livro. Vou deixar o link abaixo se estiverem interessados. Obrigado por assistir.